Oi, então, mais uma vez eu tava navegando naquele clássico site de jogos indies e dessa vez eu encontrei mais uma rocha a ser lapidada. Se é que rochas são lapidadas, né? Ou pedras, ou os dois. Sei lá, enfim. Lhes apresento o Carnival Massacre, um inspirado survival horror low poly. Pode ser pouco original, mas acho que vale a pena a gente dar uma olhada. Um breve aviso que é aqui que eu comecei a editar mais pelo meio do vídeo e acabei cometendo o erro de chamar a personagem principal pelo nome errado dela. Pois é, acontece, né? Então toda vez que vocês ouvirem eu falar o nome Hayley, na verdade é Harley. É, sabe, que nem a moto. Mas vamos dar uma olhada nos mistérios que envolvem esse mundo. Espero que gostem e fiquem com o vídeo. O jogo começa aqui, nesse túnel mal iluminado, sendo a nossa única fonte de luz nossa lanterna. Com uma porta atrás da nossa personagem, que por sinal é uma gótica. É, até aqui nada fora do comum. A porta atrás de nós não abre. Então só nos resta seguir em frente. Eu disse seguir em frente. A próxima sala tá cheia de prateleiras vazias, formando quase que um labirinto. E é aí onde a gente acaba tendo uma surpresinha. Oxe, Estou com medo. É, desculpa, se você tem aracnofobia ou alguma coisa assim com aracnídeos e insetos, foi mal, rima com essa. Aí, agora que eu percebi, isso é uma Uzi? De onde é que surgiu isso? SMG, cara. Eu tenho uma SMG porque eu sou uma gótica perigosa. Mais à frente nessa sala tem uma porta que quando entramos, a linha de antes surge logo atrás de nós. Mas era tudo parte da lore. Com certeza não foi falta de habilidade da minha parte por não ter conseguido dar um tiro sequer nela. Tudo parte do esperado. Então você acorda em uma lanchonete, onde não tem funcionário, não tem cliente, não tem ninguém na verdade. E praticamente tá tudo lá trancado. E também tem esse hamburgão todo podre. Ao sair, dá pra ver bem essa lanchonete. Onde ali do lado estava o estacionamento com o carro da Hayley que pegou emprestado de seu pai. Mas não que supostamente importe muito, já que eles não estão na cidade, aparentemente. E inclusive essa parte me lembra muito o comecinho do Silent Hill 2, eu não sei porquê. Então nesse finzinho de tarde você atravessa um túnel logo ali na frente, a pé mesmo, e do outro lado, já saindo à noite, já dá pra ver um lugar bem interessante, que é justamente o nosso destino. Um lugar chamado Peebles Wonderland, que só de olhar dá pra ver que é bem tipo um parque de diversões. Tem até uma roda gigante ali se você olhar bem. Como a entrada convencional tá bloqueada, o que sobra pra gente é uma porta ali mais à direita, e dali nos é apresentada a sala de save do jogo. Acho que essa toda quase todo mundo já sabe sobre esse conceito, mas para quem não sabe, nos jogos antigos da franquia Resident Evil, que por sinal esse jogo bebe muito da fonte, conforme você explora o mapa, você se depara vez ou outra com uma dessas salas, onde você pode salvar o jogo ou guardar seus itens. E essa é a safe zone do jogo. Tanto que nesses lugares sempre tem uma musiquinha mais calma para indicar mesmo que ali você está seguro. Nesse caso ali eu acho que me senti realmente seguro porque tem um tozobão ali que a gente até pode pegar. Também tem uma caixa para poder guardar os itens e nessa sala também tem uma daquelas máquinas de cartomante que vai ser útil pra gente já já. Bom, agora que a gente pegou nossa primeira arma, eu vou falar um pouco sobre os comandos do jogo, que na verdade são bem simplistas. WSD para controlar o personagem, Shift para correr, E para interagir com os objetos, a gente consegue mirar com o botão direito e agitar com o botão esquerdo, e Tab a gente vai para o inventário. Dá para ver nossa vida, os itens, dá para sair do jogo, ver opções. Enfim, vamos voltar para o jogo. Depois dessa sala, sem perder muito tempo, somos apresentados para o primeiro inimigo do jogo. Esses inimigos aqui, por mais que pareçam ou não pareçam humanos, na verdade são bonecas, com facas nas mãos. Ótima ideia para um parque de diversões, não é mesmo? Então ao finalizar esse primeiro inimigo, a gente tem todo o parque para poder explorar. Tem o quê? Mas antes, sobrou mais um conceito do game para eu explicar aqui. Se você não notou ali naquele banquinho ali, tem o que parece ser duas moedas. Bem, na verdade esses são os tokens de salvamento. Sim, nesse jogo você não pode salvar o que quiser. Você tem que gastar esses tokens nas máquinas de cartomante, que se você é um pouco mais astuto, já deve ter notado isso. E meu Deus, como eu odeio essa mecânica. Não porque ela é ruim, mas porque eu não lido bem com essa ansiedade. Então ela é boa e funciona. Explorando um pouco ao redor, tem um portão fechado que dá acesso à área da roda gigante, que só dá para abrir por dentro, por meio de um botão brilhante vermelho. Só que ainda assim não tem como abrir porque precisamos obrigatoriamente acessar o outro lado. Mas como todo fã médio de Doom, não existe problema que não dê para resolver na bala. Indo à torre onde supostamente teria aquele sniper, tem um espelho no cantinho e do lado tem esse lugar que não dá para entrar. Tem o que parece ser esses trilhos aqui, que quem estaria responsável pela operação desses trilhos seria... Capitão Nascimento. Mas ainda assim não tem muito o que fazer por aqui.
já que tá faltando um dos braços desse robô e obviamente é o que puxa a alavanca. Sem mais opções do que fazer aqui, a gente segue pelo outro lado, onde tem um carrossel e outras tendas, com mais inimigos que te seguem muito. No carrossel tem um detalhe que vai ser muito importante depois. Tem esse cartaz de um tal de Mr. Peeble, que só tá falando da altura mínima para poder entrar no brinquedo do carrossel. Mas isso não é importante, o que você tem que lembrar é desse personagem, ele vai ser meio relevante depois. Além da câmera, esse jogo também tem alguns outros bugs, tipo na extremidade do mapa, onde a gente vai andando e consegue ver a área que a gente só via pelo lado de fora do parque. Ah, é uma coroa de flores, eu vou ter que ir ali de qualquer jeito. Dá a volta aí, não tem como você dar a volta não, vindo reto. Ué, eu não consigo pegar. Não, tem claramente um item aqui, eu não consigo pegar o item. Eu acho que pode ser item de só tipo decorativo. Tá brilhando o bagulho. Tem essa lata aqui de lixo, que isso é uma munição de pistola, tá? Tá brilhando e eu simplesmente não consigo pegar ela. Eu não sei porquê, tentei de todo jeito, inclusive do outro lado, não vou mostrar agora. E não era nem porque eu tava, sei lá, cheio, porque depois eu achei mais e consegui pegar. Era só esse específico que eu não consegui pegar. Ah, claro, e essas outras coisas aqui a gente deixa pra depois. A gente já vai chegar nelas. Outro ponto interessante no mapa é esse túnel do amor, só que tem mais água do que deveria lá dentro, o que impede a gente de entrar. Só que tem uma nota ali flutuando na água que diz o seguinte: só um aviso rápido, lembre-se de drenar a água do túnel do amor regularmente, caso contrário, a água pode subir em níveis inesperadamente elevados. Você pode encontrar a principal válvula de água na cabana de utilidades, atrás do prédio do túnel do amor. Obrigado por sua atenção. PS. Por favor, retornar o manípulo. Notei que alguns têm misteriosamente aparecido perto do sanitário masculino. Já indo aos banheiros, eu entro primeiro no banheiro feminino, por motivo de exploração, é claro. Enfim, aparentemente não parecia ter nada ali, só uma boneca assassina, maldita. E só isso, eu gastei bala à toa, não tinha nada ali especificamente, não tinha nenhum item, nada. Não. Ué. Tem, cara. Oxi, mano, nem dá pra ver a porta, tá ligado? Tinha uma porta escondida, que jogo maldito. Agora no banheiro masculino não tem muita coisa mesmo, exceto esse buraco gigante. Imagina a toletada de bosta que solta. Que, como de praxe nesses jogos, leva a um sistema de esgoto conectado a algumas partes inferiores do parque, onde a gente pode achar mais uma sala de save, só que com o diferencial de ter uma pistola que a gente pode usar. Ai, já tem! Finally, la pistol. Eu devia ter pegado a pistola, salvo depois. Você até deve estar pensando que, nossa, esses jogos são sempre assim, não faz o menor sentido uma mina aleatória saber usar uma espingarda, uma Uzi, por mais que seja num sonho. Bem, na verdade, lembra daquele item que você deve ter reparado que eu tinha no inventário, bem lá atrás? O manual do game? Então, nele há algumas coisas bem interessantes, como os controles, os créditos para alguns modelos e algumas dicas até que cruciais, como uma boa que eu só ignorei simplesmente. Mas o principal é que aqui conta um pouco sobre as personagens, tanto da Hayley quanto da Chloe. A descrição de Harley nos revela seu nome, porém não seu sobrenome, já que está censurado. A sua idade, 19 anos, e sua ocupação, que também está censurada. Será que ela trabalhava no circo? Quem sabe? É só uma suposição. E a sua descrição propriamente dita nos revela que ela é uma garota problemática, meio rebelde. Regularmente metido o nariz onde não era chamada, e, nesse último parágrafo aqui em questão, mostra que seu pai a ensinou a usar todo tipo de arma. E isso até faz ser uma pessoa um tanto quanto perigosa, devido à sua personalidade. Logo, essa é a explicação do porquê que ela consegue usar todas as armas que ela utiliza. E se você esperava algo revelador da Chloe, infelizmente não há muito falando dela. Mostra seu nome, ainda sem sobrenome como o de Harley, sua idade, 12 anos, e sua ocupação, que é estudante. Apenas diz que, de acordo com seus pais, ela era uma garota obediente e boa por natureza, contrastando a personalidade de sua irmã, mas mesmo assim, ambas eram inseparáveis. Inclusive, eu curti muito o detalhe da identificação da Harley, já que ela é maior de idade, então essa identificação é tida como sua carteira de motorista, e a de Chloe, como ela é menor de idade, tendo 12 anos, é uma carteirinha de estudante, que inclusive fala que está escrito que é a Biblioteca Pública de North Bray, provavelmente a cidade natal das irmãs. Ainda andando pelos túneis, nos deparamos com uma sala muito parecida com aquela que enfrentamos a aranha no suposto pesadelo, mas que aqui só tem uma boneca assassina. O que eu até estranhei, porque a porta que leva até aqui tem uma teia de aranha bem no começo, assim, na entrada, mas aparentemente sem aranhas enormes. Ainda bem. Nessa sala é onde finalmente conseguimos pegar a válvula, e meio que é só isso que tem aqui quase. Mas, felizmente, ela dá acesso a uma área muito importante. Aqui é um corredor com algumas entradas. Algumas dessas entradas têm portas, mas outras têm... Aí, ó. Seu maldito, devolva minha irmã, seu desgraçado. Atira nele pra ver o que acontece.
Não chega. Meu Deus. Mano, eu acho que eu vou encontrar com ele lá no túnel do amor. Que isso, cara? Vai fazer boa, né? Ô, que cara indecente. Mas uma coisa mais destacável ainda é esse cartaz aqui que fala: Sr. Peeble diz, se apresse, Hayley, antes que eu mude de ideia. Na imagem desse mesmo cartaz, tem um Mr. Peeble segurando uma cabeça decepada que provavelmente é de Chloe. Seguindo reto, você acha uma escada para a sala do sistema de drenagem de água. Então, só colocar a válvula, girar, voltar pro outro amor e vou lá. Agora para pensar. Ah, tu escuta barulhos às vezes também na sua casa? Não? Ô, louco, você viu, né? Veja. Tô com medo. Agora estou com medo. Bizarro. Andando por esse túnel com o cu na mão, existe um acesso àquela porta lateral de antes, com uma boneca coroa de flores, que tá enfeitando esse saco preto com o corpo dentro. Que bonitinho. Essa coroa é equipável e, pela descrição da própria Hayley, ela se sente mais forte quando a usa, o que me faz crer que ela tem uma tolerância maior a dano. Esse corredor também tem um acesso que é justamente onde nós temos nosso primeiro puzzle, que é bem simples na verdade. Bem, nessa sala tem um computador que fala um cenário específico, e algumas manivelas na parede que controlam o teatro que acontece lá dentro do túnel, dizendo a ordem das manivelas. A primeira manivela era a rainha, a segunda era o desafiante, a terceira era o castelo e a última era o rei. Então, seguindo o cenário do computador, a primeira coisa que nos diz é: em um castelo, numa montanha tão alta, um rei e uma rainha governaram sobre o céu. Enquanto seu amor fosse forte e estável, o povo ficava furioso de uma terrível inveja. Bem, nesse texto a gente pode identificar algumas lacunas que podem indicar pra gente quais alavancas devemos puxar, como por exemplo, falando ali do castelo, então teremos de puxar a terceira alavanca primeiro. Depois ele diz um rei e uma rainha, então a última e depois a primeira manivela, e o resto do texto, como não tem nada que representaria essas lacunas, seria só um complemento para a história, então a gente não faz nada. Portanto, dá certo e o autor nos coloca outro cenário. Agora ele diz o seguinte: então surgiu um desafiante, com uma espada em punhos, seus olhos em chamas, apostos sob uma demanda. Ele queria o amor da rainha e a morte do rei. E logo ambos se mantiveram frente a frente, para lutarem até a morte. Bom, isso aqui é ainda mais simples. Como ele só fala do desafiante, então é só ver a segunda manivela, ele surge e, finalmente, o computador nos diz nosso último cenário a que devemos solucionar. Que diz: eles lutaram graciosamente, mas o futuro os enganou no fim. O poderoso rei e o bravo desafiante ambos acabaram mortos, restando apenas os prantos de uma rainha deixada de lado. O reino, uma vez feliz, foi coberto em uma luz carmesim. Como o rei e o desafiante teoricamente morreram, é só puxar a segunda e a última alavanca e completamos o puzzle. Uma gaveta com uma chave se abre, que é justamente a chave da porta no final do corredor de antes. Essa nova área que a gente tem acesso agora tem mais uma daquelas bonecas, mas mais importante que isso, é onde a gente finalmente acha o braço pertencente àquele robô de antes. Então agora é só pegar o braço, colocar no robô, dar um jeito de acessar o topo da torre para pegar o sniper, dar um tiro no botão e depois abrir o portão para aquela nova área, correto? Bem, até seria se eu não tivesse, sabe, nenhum espaço no inventário para poder pegar o braço. Pô, acho que vou ligar a minha. O braço do homem. Ai, que bosta. Ué, como assim? Ué, será que é 2 slots? Nossa. Ai, é É foda. 2 slots, cara. Ai, é foda. Bem, então eu decidi voltar. Cara, como eu vou pegar o braço? Nossa. Toma. Como eu ia dizendo, usando para a entrada do túnel para ir para aquela primeira sala de save, ouvindo alguns barulhos meio misteriosos. E ao tentarmos sair do túnel, ficamos cara a cara com o Sr. Peeble. Mas, infelizmente, isso tudo era só uma demo. Só adicionando uma nota que, quando eu fui pegar o braço pela primeira vez, eu não tinha espaço no inventário. Aí eu fiquei que nem um louco procurando uma sala de save que tinha antes, que eu não mencionei, aquela em que eu peguei a pistola. Vixe.
E em tese eu conseguiria até evitar toda aquela cutscene da Harley encontrando o tal do Mr. Peeble. Porém, meio que depois de você pegar o braço, aquela sala desaparece. Os devs são inteligentes, isso eu tenho que admitir. Bom, agora falando mais sobre o jogo em si, como não teve tanta lore assim, essa é a hora que a gente começa a falar das teorias, as supostas suposições sobre a lore do game. Tipo, o que realmente aconteceu com a Chloe? Porque pensando bem, os pais das duas irmãs estão fora da cidade. Eles não sabem que Harley foi atrás de Chloe. E eu não acho que os pais dela ficariam tranquilos com o sumiço de um filho. Então ela pode ter sumido há pouco tempo, ou há muito tempo, mas também é provável que Harley possa ter recebido alguma pista do paradeiro da Chloe, talvez do próprio Mr. Peeble. E também, como a própria ocupação dela estava borrada, é bem provável que ela possa ter trabalhado dentro do circo também. E aí, sei lá, a irmã dela ter sido capturada, alguma coisa assim não é impossível, eu acho, pelo menos. Tanto até pelo aquele próprio cartaz, uma mensagem direta do Sr. Peeble para Harley, que pela forma como é dito é quase como se a Harley já soubesse que a Chloe teria sido capturada por ele. Outra coisa bem interessante é o sobrenome das duas irmãs estarem borrados, já que elas sendo irmãs, têm o mesmo sobrenome, não tem por que ficar borrando, ou mesmo se fosse diferente, não teria tanto por que ficar borrando, a não ser elas não sejam irmãs de sangue. E isso eu só tô considerando porque eu acredito que para ter sido borrado seja um detalhe importante na lore do jogo, ou às vezes o cara só borrou porque ele quis também, né, o criador do jogo. Mas pode ser algo interessante, aí talvez a Chloe ser adotada ou serem mães ou pais diferentes. E também, dando uma pesquisada, eu achei um subreddit onde tem um trailer do jogo, não do próprio criador, mas aparentemente de alguém que curtiu o jogo e decidiu postar lá. E pulando basicamente para as partes mais relevantes desse trailer, podemos ver que realmente é ali que vamos enfrentar o Mr. Peeble, pelo menos pela primeira vez. Porém, não acho que mataríamos ele ali. O motivo número 1 é porque supostamente ele estava traindo Harley, usando a Chloe como refém, e seria meio estranho ele dar as caras ali para simplesmente morrer assim tão fácil. Além de que tem algumas outras imagens dele dentro do túnel do amor, então provavelmente ele pode ser tipo um Nemesis que fica seguindo a gente. Também vale mencionar que possivelmente a gente teria uma gameplay ou apenas da Chloe ou em conjunto de Chloe, como acontece mais ou menos no Resident Evil 4, já que uma certa parte no jogo a gente começa a jogar com a Ashley e a maior parte do jogo a gente joga com o Leon e a Ashley juntos. Mas isso eu tô falando porque em uma certa parte do esgoto, onde tem uma grade gigante, existe um pequeno buraco que a Harley comenta que apenas alguém do tamanho da Chloe conseguiria passar por ali. Agora, comentando um pouco sobre a página da Steam do game, tem algumas imagens até interessantes, como uma área nova, com esse inimigo que parece ser um tipo de cavaleiro, o que me faz pensar que é dentro daquele castelo, que a gente iria logo após pegar o braço. Porque enfim, primeiro que temos esse carrinho que parece ser daqueles carrinhos de trilho, como naquelas casas mal assombradas em parques de diversões, e na entrada daquele castelo também continham os mesmos trilhos, além de colocar o lembro um pouco no castelo, e também, sejamos honestos, é um cavaleiro, e onde um cavaleiro estaria se não no castelo. Mas ainda assim fica algumas grandes questões, tipo, tem alguém por trás de tudo isso? Onde é que tá Chloe? Por que ela foi sequestrada? Qual a conexão das duas com esse lugar? Ainda que possivelmente Harley trabalhasse realmente no circo, não responde totalmente o porquê elas estarem conectadas com esse lugar. Também como essas coisas podem estar vivas. E de quem é aquela van misteriosa parada lá na frente do parque? Será que é daquele cadáver que vimos antes? Ou desse grande e misterioso alvo que tá por trás de tudo? Opa, peraí, só um momentinho. Enquanto eu tava editando esse vídeo, eu achei mais algumas coisas que podem dar uma complementada melhor nisso tudo que eu falei e explicar mais coisas. Primeiro que eu acabei cometendo um erro quando eu falei da página da Steam do jogo, eu só mostrei a página da demo, mas já existe a página do jogo completo, com um trailer próprio. E o que destaca essa versão é que nela nos mostra Chloe, agachada do outro lado de um portão grande de ferro, que é o mesmo que tem na demo, porém ele tá trancado e não tem Chloe. Detalhe que na demo a gente pode interagir com o portão e a Harley diz que precisa chegar do outro lado, que é lá onde Chloe pode estar. O trailer também mostra mais interior do castelo, e a Harley andando dentro de um carrinho. Provável que tenha toda aquela coisa de puzzles e tudo mais. E você deve ter notado aquela folha de jornal nesse painel de detetive super irado que eu fiz. E acontece que eu tava tentando liberar um pouco de espaço no PC, editando algumas gravações antigas, e eu achei meio perdido um vídeo de alguns segundos, e era de um outro jogo que eu ia gravar, mas eu acabei não gravando. Mas por no jornal ter uma menção ao parque do jogo, decidi salvar esse detalhe. E bem, nesse jornal fala que depois de anos abandonado, o parque finalmente será demolido, de acordo com os anúncios oficiais de North Prey. Então, de fato, essa é a cidade onde elas vivem. O texto segue dizendo: por anos, rumores circularam sobre misteriosos desaparecimentos no local. Até mesmo uma lenda urbana surgiu, onde o parque era amaldiçoado por aqueles que ali sofreram. E alguns ainda dizem que o amado mascote é assombrado por um espírito maligno. Ok, essa parte parece ser bem verdade. Essa informação pode revelar que a Chloe ter sido sequestrada seja coisa do acaso, uma pobre vítima dos espíritos malignos. Isso até pode ser uma resposta do porquê essas criaturas estão vivas,
mas também surgem outras. Por qual motivo esse lugar ficou abandonado? E o que diabos aconteceu com as pessoas de lá para virarem espíritos malignos e assombrarem o parque? E que espírito maligno é esse que está assombrando o mascote? Essas são perguntas que eu espero que sejam respondidas quando o jogo for lançado, que a propósito é em agosto deste ano. Mas, por enquanto é isso. Eu falei mais vídeos do começo sobre jogos e outras coisas, e obrigado por assistir. Te vejo por aí. E se alguém ainda tinha alguma dúvida se era possível ou não matar aquela aranha, eu vou lá depois e descarreguei todas as balas nela. E mesmo assim ela não morreu. Então faz sim tudo parte da lore.